Bonjour e seja muito bem-vindo para mais uma aula do Francês com Francês e hoje vai ser uma aula especial, pois nós vamos trabalhar sobre o subjuntivo, mais precisamente sobre o presente do subjuntivo, como que ele funciona, como você pode utilizá-lo e como você pode incluir ele nas suas frases, no seu francês. Então vamos lá. O subjuntivo geralmente é um tempo quando a gente fala em presente do subjuntivo em francês ou até em português, geralmente tem três tipos de reações que são esse daqui, esse daqui. O que é isso? Na verdade, eu peguei essas imagens porque é sinônimo de medo. Muitos alunos têm medo do presente do subjuntivo em francês à toa, porque vocês vão complicar isso de um jeito que não é preciso. Basicamente, o subjuntivo não é tão complicado assim a partir do momento que você descomplica ele, é a partir do momento que você vai utilizá-lo a cada vez mais. E hoje vai ser nosso objetivo. Então vamos lá. Primeira coisa, quando devemos utilizar o subjuntivo, né? O modo subjuntivo, porque o subjuntivo, na verdade, é um modo. Não sei se você sabe, mas existe o modo indicativo e o modo subjuntivo. Por isso que tem algumas diferenças na hora de você utilizá-los. Bom, vamos lá. Quando devemos utilizar o subjuntivo, a gente primeiro tem que saber, tem que ver que o subjuntivo, né, o modo subjuntivo em francês é o modo da subjetividade. Subjetividade é tudo que não é objetividade. É assim, a gente pode já começar para falar que o indicativo é o modo da objetividade e o subjuntivo o modo da subjetividade. E, na verdade, isso faz muito sentido. Por que isso? Dá uma olhada aqui. Começa igual. Subjuntivo, subjetividade. Por isso que ele tem esse nome. Então, a partir do momento que você começa a sacar que tem alguns verbos, algumas coisas introdutivas que são objetivas, então você vai ter que utilizar o indicativo. Outras coisas que são subjetivas, né, que não são objetivas, portanto, você tem que utilizar o subjuntivo. E você vai ver. O que é subjetividade? Bom, subjetividade, na verdade, é uma coisa que a gente vai utilizar quando tem uma frase introdutiva que usa algumas coisas, que são dúvida. Uma dúvida é algo que é bem subjetivo. Se eu tenho uma dúvida, eu não tenho certeza de algo. Ou seja, eu devo utilizar o subjuntivo, o modo subjuntivo. Se eu tiver um desejo, né, um desejo é algo que é subjetivo totalmente. Meu desejo depende só de mim. Ele depende não do seu, ele depende de cada pessoa. Então, dúvida, desejo, utilizem o subjuntivo. Outra coisa, sentimento. O sentimento é muito parecido com o desejo, porque é algo que é interno, depende de mim. Emoção. O que é uma emoção? Medo, felicidade, um ódio, enfim, é alguma coisa que vem dentro de você. Eu repito, mais uma vez, tudo que vem dentro de você é subjetivo, depende só de você. Por isso, estamos utilizando o modo subjuntivo. Continuando, a obrigação. Uma obrigação, talvez não seja tão subjetiva, mas se a gente for analisar, depende de uma outra pessoa. E a gente sujeita dessa pessoa, né? A gente meio que dominado por essa pessoa, por isso que a gente tem que utilizar o subjuntivo. E após a expressão il faut que talvez você conheça, né? Il faut que é uma expressão que significa é preciso que. Você também tem que utilizar o subjuntivo. Por que isso, Eric? Porque, na verdade, il faut que é preciso que é uma expressão de obrigação. Bom, mas você não precisa memorizar esses contextos, essas coisas. A única coisa que eu gostaria é que você entender por que o subjuntivo é um modo subjetivo. Simplesmente porque ele toca em alguns assuntos subjetivos. Dúvida, desejo, sentimento, emoção, obrigação. Dentro da obrigação, eu vou colocar il faut que. Bom, mas o mais importante, o subjuntivo é sempre
após uma frase introdutiva, utilizando esses 6 pontos, ok? Então vamos lá, pegar alguns exemplos para você entender na prática como é que vai funcionar. A gente utiliza o subjuntivo como uma frase introdutiva que usa uma dúvida. Aqui eu tenho um erro, desculpa, uma dúvida. Primeiro, exemplo, je doute que tu viennes. Eu duvido que você venha. Você concorda comigo que je doute que é uma frase introdutiva, né? Eu duvido que usa uma dúvida? Com certeza. Ou seja, o verbo após tem que ser no subjuntivo. Não se preocupe com a construção do subjuntivo, com a conjugação do modo, né, do subjuntivo, nesse caso do presente do subjuntivo, que eu vou te mostrar daqui a pouco como que funciona. Outro exemplo. Je ne suis pas sûr qu'il parle allemand. Eu não estou certo que ele fale alemão. Aqui, mais uma vez, será que a gente tem uma frase introdutiva que usa uma dúvida? Com certeza, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr é o contrário de uma certeza. Eu não estou certo. Se eu fosse utilizar eu estou certo que, eu utilizaria um indicativo, porque seria uma frase objetiva. Aqui é uma dúvida. Eu não tenho certeza, eu não estou certo. Então, parla é um verbo no subjuntivo. Terceiro exemplo. Je ne crois pas que vous acceptiez ce défi. Eu não acredito que você aceite esse desafio. Aqui, mesma coisa. Je ne crois pas que é uma estrutura introdutiva, né? Uma frase introdutiva, obrigando o subjuntivo no próximo verbo. Por quê? Porque é uma frase que é uma dúvida. Je ne crois pas que. Je doute que, eu duvido que. Je ne suis pas sûr que, eu não estou certo que. Você vê que essas três construções, você tem três padrões, na verdade, utilizando uma dúvida. E o último exemplo. Je ne suis pas sûr qu'il fasse du sport. A gente pegou o mesmo exemplo aqui. Eu não estou certo que ele pratique esporte. Será que essa frase não é uma dúvida? Claro. Je ne suis pas sûr que é uma frase introdutiva que obriga você a utilizar o subjuntivo. Por quê? Porque são quatro exemplos, né? Introduzindo uma dúvida. E uma dúvida é uma coisa subjetiva, ou seja, que pertence ao mundo, né? O modo subjuntivo. Tudo bem? Vamos para a segunda parte. A gente utiliza o subjuntivo também com as frases introdutivas que usam desejo, porque um desejo é algo totalmente subjetivo, pessoal. Por exemplo, je veux que vous parliez plus. Eu quero que vocês falem mais. Eu quero, je veux que, é um desejo, uma vontade, né? Une volonté. Je veux que vous parliez plus. E você vê que esse verbo está no subjuntivo, na verdade, no presente do subjuntivo. Outro caso. J'aimerais que tu le rencontres. J'aimerais, eu gostaria que você o encontrasse. Eu gostaria é um desejo. J'aimerais que tu le rencontres. Mesma coisa, obriga a utilização do subjuntivo. Outro exemplo. Tu souhaites que nous habitions ici. Tu souhaites que nous habitions ici. Você deseja que nós moramos aqui. Mesma coisa aqui. Tu souhaites que não tem melhor exemplo de um desejo. Então, quando você tem uma frase introdutiva utilizando um desejo, uma vontade própria e pessoal, você usa o subjuntivo, o modo subjuntivo. Pode ser presente do subjuntivo ou passado até do subjuntivo. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Outro exemplo. Je désire qu'elle soit là. Eu desejo que ela esteja aqui. Será que tem melhor exemplo de desejo? Não, tu désires, a tradução do verbo desejar. Ou seja, a gente está introduzindo um desejo. Consequentemente, nós temos que utilizar o presente no subjuntivo nesse caso. Ok? Igual em português, aliás. Eu desejo que ela esteja aqui. Je désire qu'elle soit là. Tudo bem? A gente vai passar para o próximo exemplo. Próximo caso. A gente utiliza o subjuntivo após uma frase introdutiva que usa um sentimento ou uma emoção. Eu coloquei os dois juntos porque, na verdade, é muito parecido. Um sentimento e uma emoção são duas coisas muito iguais.
Então, vamos lá. Vous êtes content que nous arrivions à l'heure. O senhor está feliz que nos chegamos no horário. Aqui, vous êtes content que é uma emoção, um sentimento, né? Feliz, você concorda comigo? Não é um sentimento, não é uma emoção, a felicidade. Ou seja, eu tenho que utilizar aqui o subjuntivo, ok? Vous êtes content que nous arrivions à l'heure. O senhor está feliz que nos chegamos no horário. Outro exemplo. Nous redoutons que vous alliez vivre à l'étranger. Nós tememos que vocês vão viver no exterior. Nous redoutons que vous alliez vivre à l'étranger. E aqui, ó, a mesma coisa esse verbo. O verbo temer, redouter, é um verbo da emoção, é um verbo do sentimento, é um verbo interno. Só eu, subjetiva, do meu sujeito. Ou seja, eu tenho que utilizar mais uma vez o subjuntivo. Outro exemplo. Elle a peur que je doive partir. Bom, nesse exemplo, será que elle a peur, ela tem medo que eu tenha que partir? Será que não é um pouco uma emoção, um sentimento? Claro que é. Elle a peur que é uma emoção, é um sentimento. Ou seja, é uma frase introdutiva que obriga a utilização do subjuntivo após isso. Tudo bem? Próximo exemplo. Nós temos que utilizar o subjuntivo após uma frase introdutiva que usa uma obrigação. Como é o caso aqui, il est important que tu étudies plus. É importante que você estude mais. Que tu étudies, aqui é um subjuntivo, e il est important que é uma obrigação. Outro exemplo. Il est essentiel qu'elle comprenne. É essencial que ela compreenda. Ele é essencial, é uma obrigação, é alguém que está forçando, ou algo que está forçando a compreensão dessa pessoa. Então, ele é essencial qu'elle comprenne, utiliza uma conjugação no subjuntivo também. Nesse caso, no presente, o subjuntivo. Outro exemplo. Il est interdit qu'elle travaille de cette manière. É proibido que ela trabalhe dessa maneira. Mesma coisa aqui. Il est interdit que é uma proibição, ou seja, uma obrigação em cima de uma pessoa. Aqui. Ou seja, aqui eu tenho que utilizar o verbo travailler no subjuntivo. Tudo bem? Mais um. Il est recommandé qu'elle parle bien. É recomendado que ela fale bem. Aqui, ó, il est recommandé que é uma frase introdutiva de obrigação. Tem uma lei, né, que obriga a pessoa a falar bem. Ou seja, exatamente isso. Então você entende que quando a gente tem um desejo antes, obriga um verbo no subjuntivo. Quando a gente tem uma proibição, é obrigar um subjuntivo. Todos esses pontos é assim que funciona. E para finalizar, nós temos após il faut que. Il faut que, lembrando que significa... Opa, vou voltar aqui. Il faut que significa é preciso que. É preciso que, em francês, a gente tem que utilizar um subjuntivo. Como é o caso aqui. Il faut que nous prenions notre train. É preciso que nós peguemos nosso trem. Aqui é um subjuntivo présent. Il faut que obriga a utilização do subjuntivo. Ok? Outro exemplo. Il faut que vous regardiez ce film. É preciso que você assista a esse filme. Mesma coisa, regarder está no subjuntivo présent. Por quê? Porque il faut que está aqui e obriga a utilização do subjuntivo. Il faudrait que je maigrisse. Seria preciso, tá? Aqui eu coloquei um outro tempo verbal, mas é a mesma base. Il faudrait que je maigrisse. Seria preciso que eu emagrecesse. Tudo bem? E você vê que aqui essas três frases obrigam a utilização, né, do subjuntivo. Então, desejo, emoção, vontade, obrigação, nós temos que utilizar o subjuntivo. Por quê? Porque, mais uma vez, é algo que depende de uma subjetividade minha ou de alguém. Tudo bem? Bom, cuidado, porque tem uma diferença que é até bizarra, na verdade. A gente pode considerar isso como uma exceção. O verbo espérer, né, de esperar, sempre utiliza o indicativo, diferentemente do português. Por exemplo, j'espère que vous viendrez
Eu espero que vocês venham. Ah, mas Henrique, por que em português a gente utiliza o subjuntivo e por que o francês não utiliza o subjuntivo e vai utilizar um indicativo? Realmente eu não sei. Também não faz muito sentido, porque não tem verbo mais subjetivo que o verbo espérer. Mas é assim. Então, às vezes, é melhor não você pensar no porquê e você pensar na utilização. As pessoas fazem desse jeito, faça também desse jeito. Não precise se preocupar com o porquê, com a explicação, de entender a lei da gramática, porque alguém um dia falou, não, a partir de agora o verbo esperar vai utilizar um indicativo. Eu não faço ideia. Mas eu sei que a gente tem que utilizar assim, porque isso é o jeito certo. Então, quanto mais você vai se acostumar e quanto mais você vai aceitar essa ideia, melhor para você vai ficar. Nous espérons qu'il fera plus attention. E um outro exemplo, nós esperamos que ele preste mais atenção. Você vê que aqui, nesse caso, eu utilizei um futuro, né? Um futuro simples, aqui, que é um tempo do indicativo. Cuidado com esses dois exemplos, na verdade, cuidado com o verbo esperar sempre, pois ele é diferente do português. Bom, outro exemplo. Eles esperam que je suis un bon élève. Eles esperam que eu seja um bom aluno. Ok? Eles esperam que je suis un bon élève. A gente utiliza aqui, mais uma vez, o indicativo. Mas aqui eu tenho certeza que não tem grande dificuldade, porque quando mais você vai praticar, mais facilidade você vai ter. Aliás, isso é o segredo. Continuando. Bom, a gente viu que tem verbo no indicativo, tem verbo no subjuntivo. Provavelmente, se você assiste a esse vídeo, você já conhece as conjugações básicas, né, do indicativo e talvez tenha algumas dificuldades com o subjuntivo. Mas tudo bem, eu vou te mostrar que conjugar o modo subjuntivo é a coisa mais simples que tem. Você só precisa, basicamente, de uma cabeça, de uma mão e de uma conexão Wi-Fi. Por quê? Porque você vai ver o jeito mais fácil é você utilizar um site que eu gosto muito, né? Esse aqui é o meu preferido, que se chama leconjugueur.lefigaro.fr. Tá? Você pode consultar a versão desktop ou a versão tablet, smartphone, não tem problema. Ele é 100% responsivo, ou seja, ele é totalmente adaptado ao seu celular ou ao seu computador. Vamos lá. Mas, antes de mostrar, é uma coisa importante. Cuidado com a dependência, né, do conjugador, né? Essa ajuda informática do celular ou desse site, no caso, né, de conjugação, é algo que você tem que utilizar de vez em quando, principalmente no começo, mas você não pode ficar dependente no tempo disso. Porque se você não conseguir fazer suas próprias frases, memorizar as conjugações, memorizar as coisas, como que você vai falar? Calma aí, eu vou falar uma frase com você. Primeiro eu busco a informação, depois eu te falo. Não, não é assim que funciona. Você tem que verificar, conhecer a conjugação certa, como que se fala do jeito certo, e memorizar aquela informação. Se a informação for memorizada, você vai conseguir utilizá-la com mais facilidade. Então, é importante você utilizar esses recursos digitais? É fundamental, porque vai te ajudar. Mas cuidado com a dependência. Muitas vezes eu vejo pessoas que não conseguem se comunicar sem a ajuda do smartphone. Isso está errado. Como que você vai chegar na fluência se você utilizar seu smartphone na mão para conjugar? Não. Chega um momento você tem que saber que eu esteja e que eu je sois. E por quê? Porque é assim que vai te ajudar. Só assim você vai chegar na fluência. Só assim você vai conseguir se comunicar sem trava. Só assim você vai dominar o francês de verdade, o francês autêntico. Ok? Mas vamos lá. Vamos supor que você queira aprender, que você queira descobrir um verbo subjuntivo. O que você faz? Você vai colocar esse link no seu navegador preferido. Pode ser Chrome, pode ser qualquer um. E você vai entrar nesse site. Tá? É o site do Figaro, especializado nas conjugações. E você vai colocar aqui, bem aqui, o verbo que você quer. Por exemplo, aqui o verbo parler. Tudo bem? Que é o verbo falar. Eu vou clicar em... Cadê meu mouse? Aqui, eu vou clicar em conjuguer, conjugar. E você vê que vai me dar uma pancada assim de conjugações do indicativo, do condicional e do subjuntivo. O que nos interessa é o subjonctif. E assim eu vou saber que o verbo parler no subjonctif é o verbo que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Aqui. Tudo bem? E também você vai descobrir que também tem um subjuntivo passé.
subjuntivo passé. Então, a gente tem o presente do subjuntivo e o passado do subjuntivo. E, na verdade, são os dois utilizados. O imperfeito e o plus que o parfait não são utilizados por pessoas comuns, normais, tá? Eu, por exemplo, nunca na minha vida, eu acho que eu utilizei esse tempo verbal. Então, por favor, não o utilize. Ah, mas eu já li em livros clássicos. Tudo bem, você leu em livro clássico, mas não no francês de verdade. Então, aqui vamos focar no francês útil, que as pessoas utilizem no dia a dia e que muito provavelmente você nunca vai precisar e nunca vai escrever. Eu acho que aqui menos de 1% da população francesa utiliza ou já utilizou por escrito esses dois tempos verbais, de verdade. Então, aquele você vai utilizar, aquele aqui você vai utilizar, o resto não. Bom, aqui você já soube como buscar um verbo para você incluir ele na sua rotina com facilidade. Mas para as pessoas curiosas, vamos supor, um dia você não tem mais internet. Como que você vai fazer para conjugar? Bom, se você quiser conjugar o subjuntivo, né, o presente do subjuntivo, é muito simples. Você vai utilizar uma regra de construção que vai te salvar o dia que você não tiver Wi-Fi, o dia que você não tiver 4G, e o dia que você quiser conjugar. É basicamente super fácil. Você vai utilizar que, você viu que, né, a frase introdutiva, mais o que, mais o sujeito, né, que je, que tu, qu'il, qu'elle, que nous, etc. Né, o sujeito é obrigatório, mas o radical do presente, na terceira pessoa do plural, tá? Eu vou me explicar melhor. Mas a terminação e, es, né? Es, o e. Ion, I-O-N-S, ie, I-E-Z, E-N-T. Aqui você tem como conjugar qualquer verbo no presente do subjuntivo. Acabou os seus problemas aqui. Aí, tudo bem, mas Henrique, vamos lá, eu não entendi bem essa regra de construção. Sem problema, vamos lá. Por exemplo, o verbo parler, falar. Eu conjugo ele no presente, na terceira pessoa, né? Você lembra? Il parle. Só que eu quero só o radical. Lembra-se do radical? Então, eu vou tirar meu sujeito, eu vou tirar meu final. E vai me dar que je parle, que tu parles, qu'il, qu'elle, qu'on parle, que nous parlions. Cuidado esse, tá? Parlions. Aí você vai falar mais devagar no começo. Parlions, parlions. Parliez, parle. Qu'il, qu'elle, parle. E acabou. Vai funcionar com outros verbos? Lógico, vai funcionar com todos os verbos, ou quase todos os verbos. Eu vou te falar isso em breve. Por exemplo, o verbo finir, que seria uma tradução do verbo acabar ou terminar. No presente indicativo, fica il finisse. Lembra que o S é silencioso e a terminação também. Il finisse. Mas eu só quero o radical. Finisse. F-I-N-I-S-S. E vai me dar que je finisse, que tu finisses, qu'il, qu'elle, on finisse. E você vê que é o mesmo som. Finisse, finisse, finisse. Apesar da escrita diferente, o som fica igual. Muito importante. Attention. Que nous finissions. Sion. Eu insisto, tá? Que nous finissions. É o mesmo som com o imperfeito, tá? Para quem conhece. Que vous finissiez. Iê, tá? Você vai ter que fazer um pouco de ginástica aqui das bochechas. Finissiez. Qu'il, qu'elle, finisse. Tá? Ó, só lembrando, essa ginástica das bochechas é para exagerar no começo, tá? Logo, você não vai precisar exagerar a sua fonética, a sua articulação, assim. Ok. Funciona com outros verbos? Claro. Por exemplo, o verbo prendre, que significa pegar ou tomar, tá? No presente do indicativo é ils prennent, tá? Lembrando que o esse aqui é silencioso, a terminação é muda também. Ou seja, eu só fico com o meu radicalzinho, eu tiro o sujeito, eu tiro a terminação, e vou adaptar. Que je prenne, que tu prennes, qu'il, qu'elle, qu'on prenne. Ah, Eric, é o mesmo som. De novo, é o mesmo som. Que nous prenions, que vous preniez, qu'il, qu'elle prenne. Então, de novo, é o mesmo som. Aqui, aqui, aqui,
é aqui. Mas aqui talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade por causa do tá? Que é um pouco mais chatinho, mas nada impossível. A repetição é o segredo para conseguir mais. Então, começa a treinar, grava a sua própria voz e vai treinando. Todos os dias você vai fazer uma vez. Aí você vai ver que depois de uma semana, você vai ficar craque, você vai ser muito bom na pronúncia desse verbo aqui, que é o verbo prendre, pegar ou tomar no presente do subjuntivo. Bom, é difícil? Não, não é difícil. É questão de acostumar. Quanto mais utilizar um verbo, mais acostumar você vai ficar e mais fácil vai ficar. Um outro exemplo, porque eu peguei um monte de exemplo, é o verbo boire, que é o verbo beber. Beber no presente ou indicativo fica il boivent. Eles bebem. Eu só vou ficar com o meu radical, né? Igual eu te falei na regrinha. B-O-I-V, eu tiro o sujeito. Aqui. Eu tiro o ENT no final. Eu tenho meu subjuntivo aqui. Il boive. Vai me dar que je boive. Que tu boives. Qu'il, qu'elle, qu'on boive. OK? Donc, que je boive, que tu boives, qu'il, qu'elle, qu'on boive. E você vê que é o mesmo som mais uma vez. Só que, cuidado aqui, que nous buvions, que vous buviez. Eu volto na regular, qu'il, qu'elle boive. Como assim, Henrique? Você falou que bastava pegar o radical da terceira pessoa do presente para ter todos os verbos. Na verdade, é quase verdade. Basta você fazer isso, menos para o verbo que tem uma irregularidade no presente. Aí a gente vai voltar com essa regularidade. Mas, Henrique, eu não gosto dessas leis de gramática, dessas regras de gramática. Tem problema. Memoriza do jeito que está. Você não precisa saber essas regras para você saber. Para você utilizar. Você só precisa utilizar. Esse aqui que faz sentido. Mas é importante você saber. Bom, aqui a gente vê que, na verdade, nem todos os verbos são regulares. Existem verbos, até no presente subjuntivo, com uma irregularidade. E existe também verbos 100% irregulares. Isso que a gente vai ver agora. Os verbos irregulares, a gente tem alguns, como o verbo être. O verbo être é o verbo ser, estar. Tudo bem. O verbo irregular, ele se conjuga assim. Que je sois. Que tu sois. Qu'il, qu'elle, qu'on soit. E apesar de ser 100% irregular, você vê que aqui, primeiro que ele é muito parecido com o português, né? Que você seja, que ele seja. Você vê que ele tem o mesmo som. Ele mantém a regra, né, fonética dos verbos regulares. Que nous soyons. Cuidado aqui. Soyons. Que vous soyez. Abre bem a boca, tá? Soyez. Qu'il, qu'elle soit. Qu'il, qu'elle soit. Super simples, sem dificuldade, tá? O segredo é a memorização, utilização e não memorizar o verbo assim. Aí o que eu te aconselho? Coloque ele em contexto, tá? Coloque exemplo aqui para você te ajudar a memorizar. Um outro verbo super irregular é o verbo avoir. É um clássico, né? O verbo ter. Que j'ai. Cuidado na pronúncia. Não é j'ai, né? É j'ai. Que j'ai. Que tu es. Mesmo som. Qu'il, qu'elle, qu'on, et. Dependendo da região do seu professor, dependendo da região da pessoa que você vai escutar, da pessoa com quem você vai conversar, pode ser que haja uma leve diferença aqui, tá? Eu sou do sul da França, então eu falo que j'ai, bem aberto. Tem pessoa que vão falar ele mais fechado, que j'ai, tá mais para baixo aqui. Fica a seu critério escolher qual sotaque você acha legal. Talvez seja o meu. Eu acredito que vai ser o meu, porque o sotaque do sul da França é o melhor. Sem querer briga com ninguém. Mas você pode escutar que j'ai. Tá? Não tem grande problema. Os dois estão corretos. Não tem um sotaque que é melhor que o outro. Não tem um que é mais certo que o outro. E tudo funciona. Então, faz assim. Escolhe o seu e começa a praticar. Que nous ayons. Junta aqui, tá? Que nous ayons. Que vous ayez. Junta aqui de novo. Que vous ayez. Qu'il, qu'elle, aient. Eu junto aqui e eu tenho o mesmo som aqui. E. Qu'il, elle, qu'il, qu'elle, desculpa. Z. Ok? Donc, a conjugação do verbo
ter no presente do subjuntivo. Que eu tenho, que você tenha, que ele tenha, etc, etc. Ok? Acabou? Não, na verdade, tem muitos outros verbos irregulares. E aqui meu propósito não é fazer uma lista de conjugação, porque eu não acredito em lista de conjugação para você aprender a falar. O que eu acredito? Eu acredito em você utilizar esses verbos num contexto. Mas só para te passar essa lista, né, para você conhecer esses verbos irregulares, você tem o verbo être, avoir, né, ser, estar, ter, aller, ir, faire, fazer, pouvoir, que é o verbo poder, vouloir, que é o verbo querer, savoir, que é o verbo saber, devoir, que é o verbo dever, desculpa, prendre, que é o verbo pegar ou tomar, os dois, falloir, que seria o verbo é preciso, né? Seria preciso ou uns negócios assim, tá? É preciso é o mais correto. Pleuvoir, chover. Tenir, que não é 100% irregular, mas que tem uma certa irregularidade. Como verbo. Tenir é segurar, tá? Pegar também, mas segurar é o mais adaptado. Venir, vir. Boire, beber. Esses três, na verdade, não são 100% irregulares. São verbos que têm alguma irregularidade no presente. Para simplificar, eu coloquei eles todos juntos. E você vê aqui uma coisa muito importante. Os verbos irregulares do presente ou subjuntivo não são necessariamente os verbos irregulares do presente ou do passado, ou enfim, depende mais do modo, do tempo verbal e da conjugação. Mas, mais uma vez, você não precisa memorizar uma lista de verbos irregulares. Você precisa saber. E para você saber, você só tem que utilizar. Então, lembre-se que para ir atrás dessa conjugação, você usa o conjugueur, o site que eu te mostrei um pouco antes. Ok? Então, agora é questão de prática. E não tem nada impossível. Só que, bom, vamos fazer, antes de falar o só que, eu vou fazer um resumo aqui. Você entendeu que o subjuntivo, ele depende de uma frase introdutiva. Você não pode utilizar o subjuntivo sozinho, tá? Sempre tem algo antes que vai obrigar você a utilizar o subjuntivo porque você utilizou algo subjetivo, como uma dúvida, um desejo, sentimento, emoção, obrigação. Il faut que também é uma obrigação, né? É preciso que. E também tem outras coisas que eu utilizo o subjuntivo, que aqui eu não falei aqui, mas que talvez você conheça, talvez você já encontrou, quando eu falo uma anterioridade, né? Tipo, avant que, né? Antes que, eu tenho que utilizar o subjuntivo. Por exemplo, avant que je sois en retard, blá blá blá. Antes que eu seja atrasado, blá blá blá. Uma finalidade. Pour que, afin que é a mesma coisa que o português. Para que, afin que. Afin que je sois inteligente, para que eu fique, que eu seja inteligente, blá 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 blá. Então, essas aqui são expressões que vão também obrigar a utilização do subjuntivo, mas basicamente o mais comum mesmo, são essas aqui. Aqui são só 3 palavras. Aqui não, são muitas palavras. Então, como que você vai fazer? Você vai criar frases, você vai contextualizar frases utilizando dúvida, desejo, sentimento, para você te forçar a utilizar essas construções que são, eu concordo com você, um pouco mais chatinhas, mas que são super necessárias para utilizar no dia a dia, porque no dia a dia todo mundo utiliza isso. Nem tanto todo dia, nem tanto todo mundo, mas muitas pessoas. E isso faz muita diferença entre quem fala francês, quem fala bem francês e quem domina o francês. Eu acho muito importante. Apesar de ser chato, apesar de ser conjugação, eu concordo com você mais uma vez. Mas vamos lá. Só que você tem que tomar um cuidado, que isso aqui é muito importante. Lembra que eu te falei que o subjuntivo é o tempo da subjetividade? Será que o que é subjetivo para mim é subjetivo para você? Não, nem sempre. Nem todo mundo tem a mesma interpretação das regras gramáticas do subjuntivo. Porque é algo muito confuso, muito complicado. Ou seja, às vezes você vai escutar um jornalista na televisão, ele não vai utilizar o subjuntivo do jeito certo, porque ele não sabe as regras. Ou às vezes você vai ler um artigo no jornal e você vai ver que tem um erro aqui. Por quê? Porque a pessoa errou. Gramática francesa é igual à gramática portuguesa, é algo muito complicado, muito complexo, sem fim. As pessoas vão, muitas vezes, desculpa,
As pessoas podem se confundir e não tem problema, porque às vezes a gramática, gramatical depende de uma interpretação. Eu vou pegar um exemplo para você entender como é complexo isso. Esse exemplo é aqui. Il est possible qu'il est ici. É possível que ele é aqui. Possível é algo que é possível. Ou seja, eu estou com 60, 70, 80% de certeza, de possibilidade que algo está aqui. Concordou comigo? Mas eu também posso falar, il est possible qu'il soit ici. Se eu falo, talvez, é possível que ele esteja aqui. Talvez, né? Mas aí eu estou falando o quê? Que eu tenho talvez 10% de chance, 20% de chance que essa coisa esteja aqui. Ou seja, não tem certeza nenhuma. Ou seja, se eu tenho uma certeza forte, eu estou aqui. Ou seja, eu tenho que utilizar um indicativo, uma objetividade. Se eu não tenho muita certeza, eu estou numa subjetividade. Você utiliza aqui. Mas em alguns livros você vai encontrar a lei que fala, após a frase, il est possível que, você tem que utilizar um indicativo. Em outros livros você vai utilizar, após a frase il est possível, você tem que utilizar o subjuntivo. Quem está certo, quem está errado? Ninguém. Ninguém está certo, ninguém está errado. Todo mundo está certo. Na verdade, depende da sua interpretação da regra gramatical. O subjuntivo, o mais importante é você entender ele como um modo da subjetividade. Então, em alguns casos, funciona assim, em outros não. Mas o segredo é a prática. Por isso que eu falei esse último slide, que você tem que lembrar sempre que o segredo é praticar para utilizar. Não decorar as regras, porque se você decorar as regras, você vai gerar conflito na sua mente. Se você decorar as regras, você vai ser um profissional bom de gramática. Eu, Henrique, eu tenho a obrigação, como professor, de saber as regras, de saber as regrinhas, de entender o porquê. Você não. Você não deve entender o porquê, você deve entender a utilização certa. Por isso, eu prego pela contextualização e pela utilização constante. Você tem a sua obrigação, você tem que fazer isso, mas às vezes não precisa entender. Então, se você souber que il faut qu'il soit, ele precisa que ele seja, blá blá blá, e que é assim que funciona, e para você tá tudo bem, tá tudo bem. Você não precisa que esse verbo que você utilizou, essa construção chata, é o presente do subjuntivo. Você pode até saber isso, se você está num nível mais avançado, dependendo do seu projeto em relação ao francês. Mas não é necessário. Você pode muito bem aprender um idioma sem focar na gramática. Mas a compreensão provavelmente vai acelerar seu domínio sobre o idioma. Porque você entendeu por que eu utilizo isso. Então, num outro contexto, uma outra vez, você vai utilizar do jeito certo. Ok? Então, simplifique. Descomplique sempre. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. Você viu que em português a gente utilizou o subjuntivo e em francês o indicativo, porque você viu no vídeo. Porque, realmente, como eu te falei, o domínio sobre o subjuntivo mostra quem sabe, quem não sabe. Quem brinca de francês, que quem não brinca de francês, quem se dá bem com o francês. Isso daqui é muito importante. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Me ajuda, então, curtindo esse vídeo também. Ajuda esse vídeo a viver, ajuda esse canal a viver. Você que, além do francês, além disso, sem problema, visite meu site, ele está aqui nos comentários, eu vou deixar para você. Tem um e-book fantástico, você pode baixar para você entender quais são os passo a passo para você dominar o francês de vez. Também tem, bom, meu canal YouTube, se você ainda não faz parte, né, se você não colocou para você receber as notificações, para você fazer parte desse canal, se você ainda não curtiu o canal, faça isso já, para você ficar dentro de todas as novidades. Se você não conhece minhas redes sociais, corre lá no Instagram e no Facebook, porque tem muito conteúdo. Eu coloco muito mais no meu dia a dia, muito mais conteúdo, porque é mais rápido. O YouTube demora um pouco mais para mim. Então, é algo mais, não autêntico, mas tem mais conteúdo mais todos os dias. É a frequência, é o segredo do resultado e da excelência. Tudo bem? E, para finalizar, tem meu Spotify também, que eu publico playlist, porque eu acho que é muita... você tem que sentir prazer no idioma e ter
esse prazer na hora de você falar. Então, música é essencial para você praticar. Bom, eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo. Eu espero que ele vai viver por muito tempo, porque, como eu te falei, subjuntiva diferencia quem sabe do quem não fala. Bom, c'était Eric, do Francês com Francês. Comenta aqui, faça frase no subjuntivo, no modo subjuntivo, que pode ser no presente, no passado, em qualquer tempo. O objetivo é você praticar e você se arriscar. Um idioma, que seja o francês, o português, e um oceano. Você tem que mergulhar de cabeça nele para você ter resultado. Pratica sempre. A gente vê no próximo vídeo. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut!